Shalom, shalom. Boa noite para vocês. Vamos começar a dar início a mais um culto nesse dia, né? Para glorificar e exaltar o nome do Senhor, amém? E eu quero agradecer, né, desde já, a pessoa do pastor Alexandre, da pastora Fátima, pela oportunidade que eles têm nos dado, né, de estar trazendo a palavra para a igreja, né? E nessa noite, deixa eu orar, né? Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nesta noite eu quero apresentar diante do Senhor este culto em ação de graça ao Senhor. Pai, queremos glorificar e exaltar o teu nome, bem dizer ao Senhor que é santo. Pai, eu peço ao Senhor, Espírito Santo, que o Senhor tome o controle, Senhor, Deus, desta ministração. Que o Senhor venha falar a cada coração nesse dia. Que o Senhor, ó Deus, venha ministrar a sua palavra, Senhor, Deus, que é real, que é verdadeira, em cada coração nesta noite, Pai. Em o nome de Jesus, que venhamos ser, Jesus, um canal de bênção, Senhor, na vida de cada pessoa que for ouvir. Senhor, Deus, que se encontra presente, aqueles, Pai, que vão assistir depois. Que o Senhor venha falar a cada coração, em o nome de Jesus. É o que eu lhe peço nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. E hoje, eu quero estar trazendo para vocês uma palavra que o Senhor ele já tem falado comigo há algum tempo, e eu tenho ruminado ela, né, para poder estar trazendo. E essa ministração eu quero deixar para você, que eu vou estar dividindo ela em duas partes. Uma primeira que nós vamos estar ministrando ela hoje e a outra semana que vem. Amém? E eu quero que essa palavra ela comece a fazer a diferença na sua vida, como tantas outras já foram ministradas e vocês foram abençoados através dela. Que o Senhor ele venha falar grandemente na vida de vocês. Amém? Nessa noite. Eu quero estar lendo com vocês ali no livro de Êxodo, no seu capítulo 19, no seu verso 14. Mas eu quero dar uma introdução antes. E quero que você abra a Bíblia e esteja acompanhando com a gente. E seja ministrado pela palavra, que você abra e siga a palavra conosco, amém? E há algum tempo atrás, o Senhor, eu não sabia qual que era o meu chamado, e eu perguntava para o Senhor, dentro de todo o propósito de Deus, o que Ele queria falar comigo através da minha vida ministerial. E procurando, buscando do Senhor, e eu não conseguia, né, ter noção do que o Senhor havia me chamado. E até então, que algum tempo atrás, eu acho que tem uns 2 anos mais ou menos, que o Senhor, através do ministério Morra, né, e através da pastora Fátima, através desse ministério, através do pastor Alexandre, o Senhor ele veio falar na minha vida que o Senhor assim tinha me chamado para poder estar trabalhando ali com tribunais. E eu não entendi até então o que era mexer com tribunais, qual que era o sentido desse chamado, né? E no decorrer deste tempo, o Senhor ele foi ministrando no meu coração a palavra dele, porque eu tirava por base o tribunal do homem, que já é difícil de você entrar nele, porque um advogado ele tem que fazer todo um procedimento antes de executar uma defesa de alguém, né? E por trás de tudo que um advogado faz, se ele for advogar uma causa de um preso, aquele preso que está ali, ele vai omitir sempre alguma coisa para o advogado que pede para ele falar a verdade para ele, mas ele sempre vai estar omitindo alguma coisa para aquele advogado. E no tribunal do Senhor, você vai passar, vamos dizer assim, num raio-x que eles vão, que você vai ser sondado por inteiro. A luz de Cristo, ele não vai permitir com que você se esconda. Ela vai trazer a clareza, tudo que o Senhor precisa saber de você. E eu questionava muito com o Senhor, como que eu vou
Como que eu vou comparecer na presença do Senhor? O que hei de fazer e buscando do Senhor? E nesses tempos o Senhor estava ministrando no meu coração com respeito à palavra dele. E ele foi me mostrando dentro da palavra dele sobre honra. Porque a primeira coisa para que nós venhamos andar e caminhar num tribunal do Senhor, é preciso que nós honramos e conheçamos o Senhor. Porque se eu não conheço o Senhor, se eu não conheço a palavra dele, como que eu vou entrar na presença dele? E ele começou a me mostrar os homens que caminhavam com ele, desde o princípio, ali, quando ele começou a gerar a terra, formar a terra, e ali ele pegou Adão e colocou ele no jardim do Éden, né? E todo o processo que o Senhor foi fazendo até chegar a Jesus. Mas hoje eu não vou chegar a Jesus com vocês, eu vou chegar até um certo ponto e nós vamos estar caminhando semana que vem. E quando o Senhor ele começou a me mostrar, ele foi mostrando o como que antes, como que o homem se ensoberbeceu, como que o homem ficou arrogante, o homem ficou ególatra e o homem perdeu esse acesso à presença dele. E hoje nós sabemos que nós temos acesso através de Jesus Cristo, né? E ali o Senhor ele começou a me mostrar o homem ególatra, que o homem que queria o lugar de Deus. Quando a serpente diz que ele seria conhecedor e Deus estava omitindo aquilo ali. Se ele comesse daquilo ali, ele não morreria. Mas que ele alcançaria conhecimento e sabedoria, seria como Deus. E ali o homem começou a desonrar a Deus através da desobediência. Mas se você andar mais um pouquinho para frente, eu não vou estar lendo, mas se você quiser, eu passo todos os versículos, os capítulos, no qual eu estou dizendo para você. E ali, mais à frente, quando houve a destruição quando houve a divisão das línguas, que o homem tentou alcançar o patamar de Deus, quando ele construiu aquela torre em Babel, ele queria alcançar, ele queria ser independente de Deus. E ali Deus começou a mostrar, Deus começou a fazer. E Deus também ele começou a mostrar o caminho que aqueles que queriam andar com ele, estar na presença dele, o Senhor também começou a mostrar. E ele pegou e começou a falar assim: é assim que você tem que caminhar. Porque quando nós entramos neste ambiente, porque o ambiente de tribunal celestial é você estar na presença do Senhor. É você caminhar com o Senhor, é você ser indesistível nas suas intercessões. É você caminhar segundo aquilo que o Senhor está falando. É segundo o que a palavra do Senhor assim nos diz. E ali você começa com Noé. Noé andava com Deus. Ele se encontrou justo porque o Senhor o justificou diante dele naquela geração a qual ele estava. A palavra do Senhor fala assim, que Noé andava com Deus, Noé estava com Deus. E começou a caminhada do Senhor, o Senhor mostrando, anda, assim você vai caminhar, assim você vai poder se ambientar e conhecer a pessoa do Senhor. Assim o Senhor ele vai começar a mostrar como que você deve de andar na presença dele. Você quer entrar no tribunal? Você precisa conhecer ao Senhor, você precisa andar com o Senhor, porque o próprio Adão, ele ouvia Deus. Ele caminhava com Deus, porque Deus falava com ele. Tanto que quando ele caiu, ele ouviu quando o Senhor caminhava na viração do dia. O Senhor estava ali presente com ele. Então, a presença naquele ambiente que Adão estava no jardim, a presença do Senhor era constante. E nós precisamos andar em constância na presença do Senhor. E como você anda em constância na presença do Senhor? É preciso que você conheça Ele, você conheça a palavra dele. E ele continuou mostrando. Aí ele me levou ali em Abraão. Em Abraão, o que o Senhor falou com Abraão? Anda na minha presença e ser perfeito. Porque o Senhor ia aperfeiçoar o caminho de Abraão na presença dele. E
como Abraão começou a andar com o Senhor. Abraão foi um intercessor. Abraão assistia, Abraão ouvia aquilo que o Senhor dizia para ele. Aí você fala, como assim? A primeira coisa que Abraão fez foi interceder por Sodoma e Gomorra. Não sei se você lembra, quando os anjos apareceram ali e eles disseram que ia ali para destruir Sodoma e Gomorra. Aí o Senhor, ele pegou e falou, Senhor, se tiver 50, se tiver 40, se tiver 45, se tiver... E ele começou a dialogar com o Senhor, a expor com o Senhor. Mas aonde Abraão estava? Ele diz assim que Abraão estava na presença do Senhor. Abraão estava na presença, Abraão estava junto com o Senhor. Então ele pôde levar aquele povo diante da presença de Deus. Mas Abraão, ele tinha uma família que estava ali dentro de Sodoma e Gomorra. Tinha a família de Ló, do sobrinho dele que estava ali. E quando ele viu que ele não ia alcançar aquela quantidade de pessoas para aquela cidade ali ser salva, ele começou a diminuir. E quando ele contou 10, isso é eu dizendo. O que ele disse? Ele falou assim, a família do meu sobrinho eu preciso de salvar, Senhor, se tiver 10 pessoas, o Senhor salva. Porque ele contou Ló, a esposa e as 2 filhas. E se ele tivesse algum genro, eles iriam com eles. E assim, Abraão começou a caminhada dele com Deus. Abraão estava na presença de Deus. Abraão estava diante do juiz de toda a terra, porque a própria palavra do Senhor, ali em Gênesis 18, no seu verso... Abre comigo, irmão. Vamos lá. No seu verso 17, 20... Eu acho que é 25. É, o 25. 17, 25. 17, 25. 17, 25. Não, é 17, 25? Perdão, irmãos, perdão, irmãos. Perdão, irmãos. Não é 17, 25. Deixa eu pegar esse negócio direito. É 18, perdão. É 18, 25. 18, 25. Diz assim: E chegou Abraão, dizendo: Destruirá também o justo com os ímpios? Acaso o Deus de toda a terra, o juiz de toda a terra, destruirá o justo com os ímpios? Onde que Abraão estava? Diante do juiz de toda a terra. O Senhor, ele abre tribunais para aquele que anda nos seus caminhos, que anda segundo a sua palavra, que anda, tem um tempo de intimidade, tem um tempo para caminhar com ele. E é o que o Senhor tem nos proporcionado neste tempo. Eu falei comigo mesmo que eu não ia citar nomes, mas tem uma pessoa que todas as vezes que ora, eu vejo caminhando nesse tribunal. Quando ela abre a boca, eu vejo ela caminhando no tribunal pela intimidade, pelo tempo que ela dedica em oração. E ela é indesistível, porque Abraão foi indesistível. Ele não desistiu de clamar ao Senhor por aquela cidade. Porque se houvesse 10, irmãos, o Senhor salvaria aquela cidade em amor a Abraão. E quando o Senhor nos chama para um tribunal, você precisa ter esse amor. Porque aquela cidade era corrupta. Aquela cidade ela já estava embaixo de maldição, porque o clamor daquela cidade havia chegado diante de Deus. A medida já estava transbordando diante de Deus. E mesmo que estivesse transbordando aquele cálice, aquela ira de Deus sobre aquela cidade, Deus ainda ouviu a Abraão. Mas por que ele ouviu a Abraão? Ele tinha liberado uma palavra da Abraão: anda na minha presença e ser perfeito.
O Senhor, Ele nos chama para nós andarmos na presença dEle e sermos perfeitos. E nós queremos tanto entrar em tribunais, nós queremos tanto interceder, nós queremos tanto ter uma vida, um relacionamento com Deus, mas não conhecemos, não honramos ao nosso Deus. Quando muitas vezes nós entramos num tribunal, é como se fosse uma arma de guerra, é como se fosse qualquer coisa, menos um ambiente em Deus, porque um tribunal é um ambiente em Deus, é um lugar em Deus, porque você vai estar na presença dele. E nós usamos aquilo ali como uma ferramenta, porque se eu fizer isso, eu vou conseguir. Você só consegue em Deus, irmão. Você só consegue caminhar em Deus, porque Ele criou, Ele fez todas as coisas. E como que Ele fez todas as coisas? Através da palavra dEle, quando Ele fala assim, Fátima, anda na minha presença e ser perfeita. Eu vou me aperfeiçoar na caminhada, na estrada, no caminho com Ele. Assim o Senhor, Ele quer nos direcionar numa caminhada com Ele. E aí eu vou continuando a caminhar. E aí o Senhor vai ali, né, em Abimeleque, quando Abimeleque pega Sara, leva Sara, né? E o Senhor pega na madrugada, acorda aquele homem e fala com ele, né? E ele pega e fala assim, ai, mas eu não fiz nada, meu coração está íntegro. Ele fala assim, olha, entrega a mulher para o esposo dela, para o marido dela, e fala com ele para interceder por você, porque Abraão entrava naquele ambiente. Abraão convivia com o Senhor naquele lugar. Abraão podia interceder por aquele povo. Abraão tinha uma voz profética porque ele andava com Deus. Nós queremos andar nesse ambiente sem conhecer, sem honrar ao Senhor. Abraão honrava a Deus. Abraão temia o Senhor. Porque quando o Senhor falava, ele obedecia. E Abraão teve que se humilhar diante do Senhor, porque ele tinha falado que Sara era irmã dele, realmente era, mas ele havia omitido que ela era esposa dele para Abimeleque. E quando Abimeleque chegou e pediu a Abraão para orar, Abraão orou pela vida dele. E aquele lugar foi curado, porque Abraão entrou num tribunal em favor daquele homem, porque Abraão andava com Deus. Abraão conhecia a Deus de perto. E o Senhor quer nos levar para este ambiente. Agora eu vou entrar na palavra que o Senhor me deu em Êxodo, né, 19. Eu ainda vou falar uma outra parte, porque essa parte nós vamos entrar lá na vida de Moisés, a hora que ele pediu o povo para se santificar, né? Mas antes disso, Abraão, no seu chamado, Abraão não, perdão, Moisés, no seu chamado, ele estava cuidando das ovelhas de Jetro, né? E ali tinha uma sarça ardente, o Senhor me deu agora mesmo essa parte. Moisés estava ali cuidando das ovelhas de Jetro, ali naquele lugar deserto, e tinha uma sarça, um bolo ali de mato ali, começou a incendiar, pegando fogo, e ali o Senhor fala assim, tire as sandálias dos teus pés, porque este lugar é santo. E o que o Senhor assim disse para mim? O Senhor falou, eu falei, mas por que, Senhor? Porque o Senhor falou para que Moisés tirasse a sandália. Qual que era a caminhada de Moisés? Aonde que Moisés vivia? Moisés vivia no Egito. Moisés vivia dentro dos palácios de Faraó. Moisés pisava nos templos idólatras. E Moisés haveria de começar uma caminhada de santidade na presença do Senhor. Era necessário que ele tirasse as suas sandálias, porque ele tinha um novo destino, ele tinha uma nova caminhada, ele ia trilhar um novo caminho, ele ia sair daquele lugar de trevas, ia caminhar na luz da palavra do Senhor, porque o Senhor se revelaria a Moisés a partir daquele momento, e era necessário que ele descalçasse, tirasse tudo
todo o trilhar, todo o caminhar dele, de quando ele estava ali no Egito, no palácio de Faraó. E a caminhada de Moisés seria uma caminhada na presença e na palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: luz para os meus caminhos é a tua palavra. E era sobre a palavra que Moisés ia passar a caminhar. É um novo direcionamento que Moisés ia ter. E tão interessante que Moisés, ele ouviu e viu a presença do Senhor naquele povo quando ele começou a cuidar de quê? Das ovelhas do seu sogro. Ovelhas. Ele começou a cuidar delas. E aí agora nós vamos para Êxodo 19. Em Êxodo 19, o Senhor, ele mostra o como ele nos chama para perto. O como ele quer se relacionar conosco. Ele fala assim, Êxodo 19, 14. Eu vou ler do 14, irmão, se vocês depois quiserem. Pode dar uma continuidade à palavra. Diz assim no verso 14, diz assim: Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo e lavaram as suas vestes e disse ao povo: Estais pronto ao terceiro dia e não chegais à mulher. E aconteceu que no terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espécie de nuvem de zumbido muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava ali no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente, e o zumbido da buzina já ia crescendo em grande maneira. Moisés falava a Deus, e Deus lhe respondia em alta voz. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai e sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte. E Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: Desça, protesta ao povo que não ultrapasse o termo para ver o Senhor, a fim de que muitos deles não morram. E também os sacerdotes que achegam ao Senhor, se não hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então Moisés, ao Senhor e ao povo, não podia subir ao monte, porque tu não tens protestado, dizendo: marca o monte e santifica-o. E disse-lhe o Senhor: vai, desce, depois suba tu, Arão contigo e o sacerdote. Porém, o povo não transpasse o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre ele. Então Moisés desceu ao povo. E Moisés começa a falar com o povo ali. E quando o Senhor, é interessante que nessa passagem, quando o Senhor ele começa a falar com o povo, que os relâmpagos e os trovões começam a aparecer, o povo fica com medo. Quando o Senhor começa a declarar a palavra dele, o povo acha que vai morrer. Porque Deus começa a liberar a palavra, os mandamentos dele, e começa a expor ao povo, a nudez do povo. Porque diante do Senhor, nós precisamos estar nu. Porque a verdade, ela anda nua e ela não tem vergonha. A mentira, ela se encobre, ela se oculta, mas a verdade não. A verdade, ela se expõe. E o Senhor começou a expor o povo. E o povo temeu. E o povo temendo falou: não, Moisés, fala você com ele, para que não
morramos. E, irmãos, é necessário que nós venhamos a morrer para que venhamos ter um encontro com o Senhor. É necessário que o nosso eu venha morrer. A idolatria do homem, o eu, venha morrer. Para que Deus possa começar a falar com você. Para que você tenha um relacionamento com Deus. O meu eu, ele precisa de morrer. E o povo falou que não queria falar com Deus. Deixou que Moisés falasse com Deus. Eles não queriam andar na presença do Senhor. Eles preferiram que outro entrasse na presença do Senhor. E Moisés, quando ele subiu no monte, Moisés não viu aquele monte saindo fumaça. Moisés não viu o fogo. Moisés só viu a glória de Deus. Moisés só viu a presença de Deus. E por que eu falo isso? Que Moisés ele entrou num ambiente aonde Deus o levou a ter uma intimidade e uma comunhão com ele, onde o Senhor se revelou a Moisés. Porque a Moisés foi passado toda a lei. Moisés ele ficou 40 dias ali na presença do Senhor, recebendo do Senhor. Porque quando o povo começou a se prostituir, quando o povo começou a desobedecer, Moisés precisava conhecer mais do Senhor. Moisés precisava conhecer mais da misericórdia do Senhor. Moisés precisava ser indesistível para que ele viesse a poder interceder por aquele povo. Moisés entrava nos ambientes de tribunal, ele entrava na presença do Senhor por aquele povo. Porque quando o povo começou a pecar, ele chegava e falava: Senhor, o povo é seu. Senhor, o que eles vão dizer ao seu respeito? O Senhor tirou esse povo do Egito para matar eles aqui. Moisés tinha argumento para chegar na presença do Senhor. Nós precisamos ter argumentos para entrarmos no tribunal do Senhor. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Nós precisamos conhecer as escrituras. Irmão, não tem como nós entrarmos no ambiente onde a presença do Senhor ali está. Porque ali você vai entrar no ambiente aonde você vai estar sendo julgado pelo acusador, pelo seu adversário. E o Senhor, ele é justo. E o demônio, o Satanás, que não sei qual que é o nome que eles dão a ele, acusador, tentador, destruidor, ele vai estar ali, ele vai entrar com argumento sólido diante do Senhor. E o Senhor, pela sua integridade, ele vai ter que dar ouvido ao seu acusador. Então, nós precisamos entrar neste ambiente. E como nós entramos neste ambiente? O que o Senhor pediu para que o povo viesse a fazer antes de ter um encontro com Ele, antes de conversar com eles? O Senhor pediu para que eles viessem se santificar. E como que nós vamos nos santificar para entrarmos na presença do Senhor? Porque Ele não queria deixar ninguém para fora. Ele queria que aqueles homens, não é que eu estou excluindo as mulheres, não, mas ele chamou o sacerdote, os homens daquele lugar. Porque aí você fala assim, como que você sabe que ele chamou só os homens? Ele falou assim, não entrem com mulheres, não deitem com mulheres, venham à minha presença. Então, ele chamou somente os homens para comparecerem diante dele. Por quê? Porque no homem está a semente. No homem, a responsabilidade da casa, o sacerdócio da casa está sobre o homem. Então, cada homem ali tinha uma responsabilidade com a sua família. Cada homem ali tinha responsabilidade com a sua tribo, vamos dizer assim. E ele chamou também os anciões para poder aparecer nele na sua presença. O Senhor nos chama para que nós venhamos nos santificar. E como nós nos santificamos se não for pela palavra? A palavra diz que ela é água, ela nos limpa.
Nós precisamos entrar num tempo de intimidade. Queremos estar na presença do Senhor, sim. Queremos falar com o Senhor, sim. Mas como? Foi o que eu perguntei para o meu Senhor. Eu falei, Senhor, como que eu vou entrar na sua presença? Como eu vou estar na sua presença? Ele falou assim, passa a me conhecer, passa a me buscar, passa a me honrar pelo que eu sou, não pelo que eu tenho para te dar, mas pelo que eu sou. Porque estes homens, ele conheciam ao Senhor pelo que ele era, não pelo que ele proporcionavam a ele. Eles não barganhavam com Deus. Hoje nós queremos barganhar com Deus para estarmos na presença dele. Se eu ofertar, se eu oferecer, se eu der, se eu não der. Assim nós queremos estar na presença do Senhor. Para nós entrarmos neste ambiente, nós precisamos nos santificar. Porque nós vamos estar na presença daquele que criou todas as coisas, na presença daquele que é. E hoje eu quero estar falando desse Antigo Testamento, porque tudo que foi escrito no Antigo Testamento traz a revelação através de Cristo. Irmão, quando aí mais para frente, um pouquinho, quando Moisés fez o tabernáculo, ele foi passado para ele todas as descrições para ele poder fazer o tabernáculo, para Deus poder caminhar na presença deles. Ele teve todas as descrições como ele ia fazer. E uma coisa me chamou muito a atenção, que era a bacia de lavar. E quando o sacerdote ele entrava ali na bacia para lavar, ela era tão límpida que ela refletia a imagem do sacerdote. Ela refletia a imagem do sacerdote. E ele tinha de lavar as suas mãos e os seus pés para entrar na presença do Senhor. E ele tinha que se colocar na dependência de Deus, porque mãos significa a obra das minhas mãos. Então, as minhas mãos, elas não iam fazer mais nada, porque o Senhor iria usar as minhas mãos, o Senhor iria usar a vida deles, o Senhor trabalharia através da vida dele em favor daquele povo. O sacerdote, ele precisava limpar as mãos dele, ele precisava lavar as mãos dele, porque quando ele lavava as mãos, ele estava reconhecendo, Senhor, não tem mais nada nas minhas mãos. Agora eu dependo do Senhor. Era como se ele tivesse em posição de adoração, em posição de submissão ao Senhor. Não dependia mais dele. Tudo que ele ia fazer ali estava na dependência do Senhor. Ele entrava dentro daquele local na dependência do Senhor, porque ele podia entrar e não sair mais. Ele podia entrar e ser fulminado. Hoje nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, que entrou de uma vez por todas. Mas, igual eu falei, não vou falar de Jesus Cristo hoje. Eu vou falar como nós nos comportaremos a partir de Jesus Cristo. Porque hoje nós queremos andar e entrar em tribunais sem antes nos santificar, sem antes nos arrepender, sem antes buscar conhecer. É necessário conhecer, irmão. É necessário ter uma intimidade com o Senhor. É necessário andar com o Senhor. Não tem um dos homens que não andaram com Deus e que não tiveram intimidade com Deus, que não tiveram a vitória dentro do propósito a qual eles estavam buscando. Eu gosto muito de falar de Davi. Davi, em todas as guerras dele, Davi não entrava no tribunal, não, ele colocava as estolas sacerdotais e entrava na presença do Senhor para guerrear. Antes dele entrar numa guerra, ele consultava o Senhor. E para ele consultar ao Senhor, aonde que Davi estava? Se não era diante de um tribunal, para poder obter uma resposta do justo juiz, do conhecedor de todas as coisas, daquele que delega a autoridade, daquele que põe rei e tira rei. Ele que estabeleceu todas as coisas, e ali Davi estava na presença dele, como Josafá.
Ele chegou diante do Senhor, falou: Senhor, olha essa grande multidão que está vindo contra nós, julga a nossa causa. Quando nós passamos ali, eles não deixaram nós entrar. Nós entrar é eu falando, tá, mineirês? Com capixaba é eu falando. Eles não deixaram nós entrar. Eles não deixaram com que nós passássemos por ali. Agora eles estão vindo contra nós. Aí o Senhor julgou a causa dele. Falou assim: Josafá, nessa peleja, você não vai precisar de pelejar. Eu pelejo por você. Irmãos, tem guerras que nós só conseguimos vencê-la nos tribunais, nas cortes celestiais, diante do Senhor. Porque não vai adiantar eu pegar uma espada, não vai adiantar eu pegar um escudo, porque a guerra, ela vem contra mim, porque há alguma coisa lá nos escritos do céu contra a minha vida, e eu entro na guerra e não consigo vencer. Eu não consigo obter vitória. Eu só vou conseguir obter vitória quando eu for lá diante do meu juiz, para que aquela cédula seja cancelada, para que aquele escrito de dívida seja anulado. Irmão, tem guerras que você não vai ganhar se você não for diante do Senhor. E como que eu vou entrar diante do Senhor se eu não entro num tempo de arrependimento? O próprio Jesus falou assim: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Então é necessário para você chegar no reino lá, diante do trono, um arrependimento genuíno. E nós aprendemos esses tempos com a pastora Alexandre, que pecado e tem desdobramento. E nós chegamos diante do Senhor: Senhor, eu pequei, assim que eu orava, tá, irmão? Não oro mais, mas não, estou aprendendo a orar. A gente orava assim: Jesus, eu roubei, Jesus, eu matei, Jesus, eu defraudei, mas não colocava os desdobramentos, as consequências que isso causou. Hoje, o Senhor tem nos ensinado, e na profundidade do nosso erro, daquilo que eu errei, daquilo que eu pequei. Eu aprendi também, esses tempos, que Jesus, quando os açoites entraram na carne dele, aquelas pancadas, o cravo na cabeça dele entrou, os açoites entraram, ele foi marcado na profundidade pelos meus pecados. E hoje eu quero entrar na presença dele sem um arrependimento, sem me colocar na dependência dele. Irmão, quando eu me arrependo daquilo que eu fiz, eu entro diante do Senhor na dependência dele. Senhor, eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor, porque sem o Senhor eu não posso me mover. Reconhecendo a grandiosidade dele, reconhecendo o senhorio dele, reconhecendo que ele é sobre todas as coisas, que através dele que eu posso me mover, através dele, não é eu na frente e ele atrás de mim, não. É ele na minha frente, ele caminhando na minha frente, é ele me cercando, é ele me guardando, para que a glória dele venha se manifestar na nossa vida. É necessário que nós entremos nesse ambiente, mas em arrependimento. Porque quando o sacerdote entrava ali no Santo dos Santos, diante do Senhor, que eu reconheço que ali é um tribunal, por quê? Porque ele ia apresentar as causas daquela nação, ele ia representar aquele povo diante do Senhor. Mas ele entrava, ele tinha que fazer um sacrifício, fazer uma oferta pelo pecado dele e pelo pecado das pessoas. Ele tinha que entrar num tempo de arrependimento antes dele entrar na presença do Senhor para apresentar a causa daquele povo. Ele apresentava ele primeiro. E hoje, como nós temos entrado diante do Senhor, temos apresentado a nossa vida, temos colocado a nossa vida, temos entrado ali e diante daquela bacia ali, sabe? E enxergado nossa face,
não vou falar cara não, né? A nossa face ali dentro daquela água, porque quando eles mexiam naquela água, eles enfiavam a mão ali, a face deles distorcia. Porque quando a água começa a se mover, quando ela está parada, você consegue enxergar sua face assim, né? Bonitinha. Você movimenta as águas, você vê sua face toda distorcida. Assim o pecado faz com o homem. Ele distorce a imagem do homem. E nós precisamos entrar, sim, na presença do Senhor. Nós precisamos, sim, entrar diante dos tribunais do Senhor. Mas sabendo como entrar. O Senhor fala assim para termos intrepidez e ousadia. Mas como eu vou ser intrépido? Se o pecado está me arrastando para trás, se a condenação está me trazendo para trás, se está me paralisando. Aí nós falamos, tem o sangue de Jesus? Sim, tem o sangue de Jesus. Glória a Deus pelo sangue de Jesus. Mas eu recebo o sangue de Jesus a partir do momento que eu tenho um conserto com Ele. Eu recebo o sangue de Jesus, eu recebo a redenção, eu recebo a remissão em Cristo a partir do momento que eu tenho arrependimento genuíno. Aí eu passo a ser um com Ele, como Ele é um com o Pai. E é o que o Senhor está querendo de nós. Ele quer levar-nos às águas profundas, Ele quer levar-nos a lugares altos. Mas como Ele nos levará a lugares altos? Como Ele nos dará o conhecimento daquilo que Ele quer nos ensinar e quer nos mostrar? Porque quando Moisés entrou na presença dele, o povo via aquela fumaça escura. O povo via os trovões, os relâmpagos. Abraão não. Abraão, perdão, eu troquei. Não é Abraão, não, é Moisés. Moisés não. Moisés, ele não temeu, porque Moisés, ele começou a andar na presença do Senhor. E ele começou a ser aperfeiçoado no Senhor, para quando chegasse aquele momento ali, ele pudesse entrar na presença do Senhor sem medo. Porque lá atrás, quando a sarça ardente apareceu, Moisés teve medo. Porque ele teve medo de um fogo. E não teve medo dos trovões, não teve medo do relâmpago, porque Moisés começou a andar na presença do Senhor. Moisés começou a ouvir, Moisés começou a ter a intimidade necessária para que ele entrasse na presença do juiz de toda a terra. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos começar a caminhar. Quando Pedro lá também, né? João diz assim, que o Senhor colocou avental e foi lavar os pés dos discípulos. Pedro falou assim, não precisa lavar os meus pés. Mas qual que era a caminhada que aqueles discípulos tinham feito antes de conhecer a Jesus? Qual que era o direcionamento deles? Era necessário que eles viessem a mudar a posição que eles estavam andando, saísse daquele lugar onde eles andavam e andassem na dependência e caminhassem na palavra do Senhor. Jesus falou assim, olha, se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. Ele retrocedeu e falou, não, Senhor, pode lavar meu pé, pode me dar um banho por inteiro. Aí Jesus falou, não, você não precisa disso. Simplesmente os seus pés. Muda a sua caminhada, muda a sua direção. Porque nós estamos caminhando numa direção. Hoje nós temos certeza na direção a qual nós estamos indo. Mas para onde que nós estamos indo, irmão? Nós estamos indo para o alto, que Cristo. Nós precisamos tomar essa direção. Então, quando o Senhor fala para quando o sacerdote entrasse ali, dentro dentro do tabernáculo, dentro ali daquele lugar. Era necessário que ele viesse a lavar os seus pés, ele viesse a lavar as suas mãos, que ele mudasse a posição, que ele começasse a andar nos caminhos, que os caminhos do Senhor, eles são mais altos do que os nossos caminhos. Então, ele precisava de confiar naquilo que o Senhor estava proporcionando para ele. Ele precisava confiar naquilo que o Senhor o direcionasse, na direção que o Senhor o desse, que ele se submetesse ao Senhor, que ele andasse na dependência do Senhor. E assim o Senhor te chama como reino de sacerdote para que você venha andar na presença dele, para que você venha caminhar segundo aquilo que ele tem proposto para você. Nesse mesmo capítulo aqui 19, o Senhor ele diz assim para o povo de Israel, ele diz assim,
Vocês, 19:4 diz assim, vocês têm visto o que eu fiz aos egípcios? Com vocês levei sobre as asas de águia e vos trouxe, onde que o Senhor levou o povo, e vos trouxe a mim. Agora, pois, sede diligentemente ouvir a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos da terra, porque toda a terra é minha, e vocês me sereis reinos sacerdotal e povo santo. Estas serão as palavras, ele disse para Moisés, estas serão as palavras que dirá aos filhos de Israel. O que ele mandou dizer para aquele povo? Que se eles ouvissem, se eles andassem junto com ele, ele ia trazer eles para perto dele. E ele os fez reis de sacerdote. Para que o Senhor formou o homem? O Senhor formou o homem para governo, para governar, para exercer governo. E o sacerdote, ele se encontra na presença do Senhor, para exercer governo e sacerdócio na presença do Senhor. O Senhor nos chama para junto dele. É uma temporada que o Senhor tem nos chamado para perto. É uma temporada que o Senhor quer rasgar os céus para aqueles a qual tem caminhado e sendo direcionado por ele. Ele fala assim, olha, vocês eu carreguei como águia. Vocês viram o que eu fiz com o Egito? Porque com vocês eu carreguei vocês. E farei de vocês reinos de sacerdotes. É o que o Senhor traz para nós nessa noite, irmão. O Senhor quer nos transformar, o Senhor quer nos renovar, o Senhor nos quer levar para um ambiente aonde Ele governa, aonde Ele fala e nós ouvimos, aonde Ele dá um direcionamento e nós vamos seguindo naquele direcionamento que Ele nos deu, para que entremos na dependência dEle. E quando eu falei da pessoa que orava, que era uma pessoa indesistível, eu estava falando da pastora Fátima. Porque ela é uma pessoa que, quando pega uma causa, ela entra na presença de Deus e não cessa de suplicar, enquanto o Senhor não a ouve. Assim, esses homens faziam dentro dos tribunais do Senhor, onde o Senhor ali os colocava, onde o Senhor ali os levava. Por quê? Porque eles tinham um relacionamento íntimo com Deus. Intrínseco, sei lá, não sei essa palavra direito, não. Assim, aquela coisa assim, junto, pertinho, no pé do ouvido. Eles estavam ali ouvindo Deus. E eles não desistiam porque eles sabiam e conheciam quem Deus era. Se falava, tem fulano se levantando. Ele falava assim, eles têm um Deus que é soberano. Ah, mas está levantando uma catástrofe aqui. O Senhor governa sobre todos os reinos. O Senhor governa nos céus, o Senhor governa na terra. Eles tinham certeza do Deus a qual eles serviam. Eles entravam na presença de Deus com essa convicção, com essa certeza que eles sairiam dali com a vitória. E é essa certeza que o Senhor quer colocar no nosso coração. Que você saia da presença dele com a vitória, que você não desista dos teus planos, você não desista dos teus projetos, daquilo que Deus te incumbiu. Irmão, você tem que ter certeza que você vai ter vitória naquilo que Deus colocou nas suas mãos para poder fazer, se é uma oração, se é o que quer que seja. Você não pode desistir no meio do caminho. Foi o que Moisés falava com Deus. Senhor, o Senhor vai desistir desse povo? Não desiste, não. O Senhor tirou eles lá do Egito. O Senhor carregou, sustentou eles até aqui, até agora. Não jogue a sua ira sobre esse povo. E mesmo o povo sendo um povo desobediente, ele não desistia do povo. Mas ele caminhava com Deus. Ele tinha certeza do Deus compassivo, do Deus de amor. E mesmo ele sendo um Deus juiz,
Mas ele tinha um lado de amor, ele tinha um lado de pai, ele tinha um lado de amigo. A graça já se manifestava naquele momento, porque a palavra de Deus diz que o Cordeiro tinha sido morto desde a fundação do mundo. Então a graça já se manifestava e hoje a graça se manifesta de uma forma tremenda sobre nós e nós desistimos de tantas coisas. Nós não podemos desistir, porque no amor do Senhor há recurso. Tem uma irmã, uma pastora, ela fala assim: tem muito sangue, tem muito sangue. E este sangue, ele é este sangue de amor, este sangue que nos entregou, esse sangue que nos remiu a muito sangue. Não desista do seu chamado, não desista daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, não desista da sua casa, não desista da sua família, não desista do seu ministério, não desista daquilo que o Senhor te entregou. Entra na presença do Senhor. Ele fala assim: entra, vamos em Isaías, ele diz: vamos arguir, entra na minha presença, entra em juízo comigo. Entra em juízo comigo. O Senhor nos chama para junto. Amém? Irmãos, essa é a mensagem que o Senhor traz para nós esta noite. Entra em juízo com o Senhor, o seu Deus. Amém? Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Semana que vem, se Deus assim me permitir, nós vamos estar trazendo a partir de Jesus. O como que Jesus, ele se revelou e se manifestou a nós dentro desse propósito de tribunal, dentro do tribunal da graça, dentro do tribunal do juiz. Nós estamos andando e caminhando nele hoje, mas dentro do tribunal do juiz de toda a terra tem amor, tem graça, tem misericórdia, porque desde o princípio Jesus já estava lá, porque ele fala: o verbo, ele se fez carne, ele estava no princípio com Deus, o verbo estava no princípio com Deus, e ele era Deus. Então a palavra, que é o próprio Cristo, ele já estava caminhando junto conosco. E aí, quando ele se fez carne e habitou entre nós, ele começou a manifestar toda a glória sobre a igreja. E é sobre esta glória, esta graça, essa manifestação, que, se o Senhor assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando sobre ela, amém? E que Deus possa estar abençoando e te dar uma noite abençoada em Cristo Jesus. E que a palavra possa estar falando no seu coração nesta noite. E que você venha caminhar segundo os propósitos do Senhor, se renda a Ele, se entregue a Ele, seja dependente dEle, amém? Em nome de Jesus. Shalom, shalom. Que Deus continue abençoando a vocês em nome de Jesus, amém? Shalom, shalom. Graça e paz. Deus abençoe a todos.